Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de número 37. Nessa aula a gente vai falar sobre integral definida. Então é o seguinte, a gente vai ver, né, uma interpretação geométrica da ideia de integral. A gente vai ver que integral ela pode ser usada para calcular a área de uma região plana sobre uma curva, né, ou delimitada por duas curvas ou mais curvas. Bom, então a ideia é a seguinte, né, imagina que você queira calcular a área compreendida aqui por essa reta, né, aliás, essa curva, o eixo x, o eixo horizontal, e essa reta x igual a 5 e essa reta vertical aqui x igual a zero. Então a gente quer saber qual é a área dessa região, né, dessa região sob essa curva, né, entre essa curva e o eixo x, é, entre 0 e 5, para x valendo entre 0 e 5. Bom, uma ideia aí que a gente pode seguir, uma ideia que a gente pode tentar fazer é o seguinte, né? A gente não sabe calcular, até agora, né, a gente não sabe calcular a área de região subcurvas, né? A gente só sabe calcular aquelas fórmulas lá que a gente conhece no ensino médio, a área de triângulo, a área de quadrilátero, a área de círculo, né? Coisas assim. Bom, como é que a gente vai fazer então, né? Você pode começar fazendo uma aproximação. A gente monta aqui vários retângulozinhos, desenha vários retângulozinhos aqui tocando, né? Tocando aqui a curva e diz que a soma das áreas desses retângulos é uma aproximação da área aqui sob a curva. É claro que isso não funciona muito bem, porque a gente está vendo, né, que existe uma diferença bem grande entre a área que a gente quer calcular e a área desses retângulos. Mas isso é porque a gente tem apenas, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. Porque se a gente tivesse mais retângulos, se a gente colocar, por exemplo, se a gente dobrar, né, se a gente fizer 12 retângulos, de cada ponto médio aqui, olha só, de cada ponto médio vai subir um novo retângulo. E olha só, subindo um novo retângulo aqui, ele vai bater aqui, vai ficar aqui, e a diferença entre as áreas que a gente quer calcular e que a gente tem, né, como soma dos retângulos, essa área vai ficar menor. Né? Então por que parar em 12 retângulos? Por que não 24? Por que não 48? Por que não 100? Por que não 1000, 1 milhão? Ou por que não infinitos? Né? Se a gente conseguir fazer o número de retângulos tender ao infinito, a soma das áreas desses retângulos vai tender a área nessa região que a gente quer. E essa é a ideia. Essa é a ideia. A gente vai calcular, então, o resultado de uma integral, a gente chama isso de integral definida, de f de x dx, no intervalo aqui de a até b. Isso é um outro jeito de escrever o limite, né, tendendo aqui ao infinito, desse somatório, esse somatório que é o somatório aqui das áreas dos retângulos. Então, cada retângulo aqui tem a altura f de xi, e cada um desses retângulos tem base delta de xi. Quando a gente fizer isso tendendo ao infinito, a gente vai chegar nessa expressão, que é o que a gente chama de integral definida. E o que é integral definida? Né? Para a gente calcular a integral definida, a gente usa aqui esse teorema, que é chamado de teorema fundamental do cálculo. Então, a gente vai pegar a função f de x, a gente vai calcular a primitiva dela, né, que vai ser essa função f, e vai calcular f de b menos o f de a. A gente vai calcular a diferença aqui entre as imagens de b e a por essa função que é a primitiva, que é a antiderivada da função aqui no símbolo de integração. Então essa é a ideia, a gente vai usar essa ideia para calcular a área de regiões sobre uma curva. Bom, pessoal, então é isso, né? A gente diz que se f de x for maior do que zero num dado intervalo, de a até b, né, se a função é positiva, então a área da região delimitada pelo gráfico dessa função, pelo eixo x, né, pelo eixo das abscissas, e por essas retas verticais x igual a e x igual a b, é dado por essa expressão, né, e a e b são os intervalos de integração. Mas vamos dar uma olhada, né, num exemplo para a gente ver como é que fica. Então eu quero saber qual é a área dessa região aqui, pintadinha, né, delimitada aqui pelo gráfico de raiz quadrada de x e pelas retas verticais x igual a 1, x igual a 4 e pelo eixo x, né, que é a reta y igual a zero, a reta horizontal y igual a zero. O que a gente precisa fazer? Simplesmente pegar aqui raiz de x e integrar. Raiz de x é x elevado a meio. É fácil de integrar, né? É só somar 1 aqui no expoente, o expoente vai passar a ser 3 meios, e a gente divide por 3 meios também. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços.
e a gente já tem aqui a nossa função f. Nesse caso, pessoal, a gente pode ignorar a constante, tá? Não estou somando mais c. Pelo seguinte, como eu vou fazer o f de 4 menos o f de 1, qualquer que fosse aqui a constante c que a gente adotasse, ela ia acabar sendo cancelada nessa subtração, quando você fizer o f de b menos o f de a. E agora a gente vai substituir, né? A gente pode até passar essa constante, já que ela não depende de x, a gente passa lá para frente, 2/3, que multiplica x elevado a 3 meios para x igual a 4, né? E para x igual a 1. E a gente faz aqui a diferença. 4 elevado a 3 meios é 8. Né? Lembra que 4 elevado a meio é raiz quadrada de 4, 2. 2 ao cubo, 8. E aqui também 1 elevado a qualquer coisa, né? Sempre 1. 8 menos 1, 7. 7 vezes 2/3 dá 14/3. Então, a área dessa região ela é 14/3 de unidade, né? De unidade de área. Ok? Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos ver mais um exemplinho. Agora a gente tem essa curva x ao cubo, y igual a x ao cubo. E, de novo, né, a gente quer calcular a área aqui dessa região. É essa região pintadinha aqui de bege, né, de rosa. Não sei muito bem que cor é essa. Bom, fácil, né? Integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4. Você vai calcular esse valor para x igual a 3 e subtrair para o valor dessa expressão para x igual a 1. Né? Então, ficou 81 quartos menos 1 quarto, 80 sobre 4. 80 sobre 4 é 20. Então, a área dessa região tem 20 unidades. Certinho? Bom, então a gente partiu da ideia de limite, né, e chegamos na ideia de integral. Né? Então, a gente fechou aí essa conexão, né, entre limite, derivada e integral. Esses três assuntos a gente percebe que eles estão todos intimamente conectados. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada agora, né, num problema mais interessante, né, talvez um pouco mais sério. Né? Agora a gente quer calcular a área da região delimitada por essas duas curvas, y igual a menos x ao quadrado mais 6x e y igual a x sobre 3. E agora, né? Deixa eu passar aqui o slide para a gente dar uma olhadinha na figura. A figura é essa, né? Y igual a menos x ao quadrado mais 6x. Essa curvinha aqui vermelha, né? Essa parábola. E y igual a x sobre 3 é essa reta aqui em azul que a gente quer é a área dessa região pentadinha. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a área sob aqui a parábola, né, menos a área sob a reta, né, para a gente ficar com essa expressão. Então, pensando numa função como f e outra função como g, a gente quer a área de f menos g. Né? Então, a gente vai pegar e integrar essa função f menos a função g. Daqui a pouquinho a gente vê como. Bom, antes disso, a gente precisa encontrar quem são os intervalos de integração, aqueles valores de a e b, né, que a gente, nesse caso aqui, a gente não tem explícito. Bom, para isso a gente vai encontrar os pontos de interseção dessas duas figuras, né? Basta igualar as duas e resolver essa equação. É uma equação de segundo grau, você vai ter duas respostas, x igual a 0 e x igual a 17 terços. Deixa eu voltar aqui na figura para a gente ver. Quando x é igual a 0, elas se intersectam, e quando x é igual a 17 terços, elas também se intersectam, e esses dois são os dois intervalos de integração. E aí sim, né, a gente pode fazer aqui o cálculo. Então, a gente vai pegar, deixa eu voltar aqui, a função que está acima menos a função que está abaixo. Então, olha só, a função que está acima é a parábola, menos a função que está abaixo, que é a reta. E a gente vai fazer um intervalo de 0 a 17 sobre 3. Integra, né? Só integrar aqui essa função, né? Antes a gente pode juntar 6x com menos x ao cubo, né? Isso vai dar 17 x sobre 3. Faz a integral, né? A integral está aqui, não precisa se preocupar com a constante. E aí é só substituir x por 17 terços, né? Você vai encontrar a primeira expressão. E depois substituir o x por zero. Nem precisa fazer muita conta, né? Substituindo o x por zero, essa expressão toda vai para zero. Então a gente só precisa calcular mesmo esse resultado. E aí, fazendo essas contas, a gente chega nesse valor, 4.913 dividido por 162 é a área dessa região. Ok, pessoal? Vamos lá, mais uma, né? A gente viu até agora só funções polinomiais, né? Vamos ver como é que fica aqui quando a gente tem uma função trigonométrica. Então, eu quero saber a área da região delimitada aqui por y igual a cosseno de x, a reta x igual a 0, a reta x igual a π e o eixo das abscissas, né? A reta y igual a 0. Bom, pessoal,
uma solução errada, né? Uma solução errada seria simplesmente calcular aqui a integral de cosseno de x nesse intervalo de 0 a π. Né? Se a gente calcular, ele vai dizer para a gente, essa conta vai dizer para a gente que o resultado é zero, tá bom? Mas calma aí, né? Mas por que deu errado, né? Você não disse que era só calcular, pegar aqui a função, calcular a integral, calcular aqui nos pontos de integração, né? A diferença das imagens da primitiva, né, dos intervalos de integração. Por que está errado, né, nesse caso? Pessoal, deixa eu voltar aqui alguns slides só para mostrar para vocês uma condição que a princípio pode ter passado despercebida, que é a condição de que f de x precisa ser maior do que zero, a função precisa ser positiva naquele intervalo. Então repara que, olha só, todos os exemplos que a gente viu, a função era positiva, olha só, no intervalo, né? No intervalo que a gente estava calculando, as funções assumiam sempre valores positivos. O problema, pessoal, é que nesse caso, o cosseno de x ele vai ser positivo numa parte e negativo na outra. Tá? Essa é a região que a gente está querendo calcular a área. Então, na primeira metade, a função é positiva, na segunda metade ela é negativa. E se a gente calcular a integral desse jeito, o que vai acontecer? Ele vai dizer que essa área aqui é A, e essa área aqui, que está abaixo do eixo x, essa área é menos A. Tá? E olha o problema, ele vai fazer A menos A, zero. Por isso que ele disse que a área é zero. Né? Ele acabou contando essa segunda região como uma área negativa por estar abaixo do eixo x. O que a gente pode fazer? Né? A gente pode quebrar aqui em duas partes. Né? Na primeira parte você faz cosseno de 0 a π sobre 2, né? Calcula direitinho. E depois na segunda parte você vai fazer de π sobre 2 a π, o valor dessa integral você vai trocar de sinal, né? Porque ele vai entregar para a gente um valor negativo, a gente pega em módulo, né? Para poder somar as duas áreas. Essa é uma maneira de fazer. Mas pela simetria da figura, como a gente sabe que essas duas regiões têm a mesma área, né? A gente já pode tomar um caminho mais rápido, calculando simplesmente a área da primeira figura e multiplicando por 2. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui somente de 0 a π sobre 2, deixa eu voltar aqui, olha só, de 0 a π sobre 2, vou calcular esse resultado e vou dobrar, tá bom? Para contar ali as duas regiões. E aí sim a gente chega na resposta correta. A resposta correta é 2. Tá? O valor aí dessa área é 2. Cada um desses pedaços, né? Cada um desses pedaços tem área igual a 1. Pessoal, mais uma. Calcule a área da região delimitada por essas curvas y igual a 2x sobre x ao quadrado mais 1 e y igual a x ao cubo. Né? De novo, a gente vai precisar encontrar os intervalos de integração. Ele não disse para a gente. Então, a gente vai igualar, né, as duas expressões, resolver essa equação. E é uma equação que você pode colocar o x em evidência, né? E aqui dentro vai dar uma equação que é uma equação quadrada. Né? Então, a gente pode pensar aqui, trocar o x ao quadrado por y, por exemplo, né? Fazer y ao quadrado mais y menos 2 é uma equação de segundo grau. Né? Você pode resolver e depois você volta para a variável x. Fazendo essas contas, a gente vê as possibilidades. Né? Você pode ter x igual a 0, né? Ou então x igual a mais ou menos 1. São as possibilidades. Né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, né? Para a gente ver como é que fica. Olha só, realmente são 3 interseções para x igual a menos 1, para x igual a 0 e para x igual a 1. A gente tem os gráficos aí se tocando. Né? Bom, pessoal, a gente quer descobrir a soma aqui das áreas dessas duas regiões. De novo, a gente pode usar a ideia, pela simetria, né, das funções, né, dos gráficos, a gente pode usar a ideia que esses dois segmentos aqui, essas duas regiões têm a mesma área. Tá? Nesse caso, a gente pode fazer isso. Então, a gente calcula a área de 1, né, e multiplica por 2. Então, eu vou fazer a integral só indo de 0 até 1. Eu tenho que fazer a função de cima, a função azulzinha, menos a função de baixo. A função de baixo é a função x ao cubo, e a função de cima é a 2x dividido por x ao quadrado mais 1. Tá bom? E aí, pessoal, a gente calcula aqui a integral, né, como eu falei com vocês, de 0 a 1, só que tem que multiplicar por 2 para a gente achar a área correta. Né? E aí você vai fazendo. Né? Poxa, caiu aqui numa integral 2x sobre x ao quadrado mais 1. Nota que se você pegar aqui x ao quadrado mais 1 e derivar, a derivada disso é 2x, exatamente o que tem aqui em cima. Tá? Então, você pode escrever essa função
uma função do tipo 1 sobre u du, né? É a ideia de substituição, de método da substituição. Então, a integral é ln, né? A integral de 1 sobre u é ln de módulo de u. O u é x ao quadrado mais 1, né? Só escrever dessa forma. Repare que eu nem precisei colocar o módulo aqui, nesse caso, porque x ao quadrado mais 1 é sempre positivo, né? É sempre maior ou igual a 1. Então, nem precisou do módulo. O módulo aqui, no caso, ele é indiferente. Né? E aí, fazendo essas contas, né? Para x igual a 1 e para x igual a 0, a gente subtrai e consegue descobrir o resultado. O resultado é ln de 2 menos 1 quarto. Né? Ou então, né, se você preferir, você pode escrever isso também como ln de 4 menos meio. Tá bom? Aliás, perdão, né? A área é ln de 4 menos meio, né? ln de 2 menos 1 quarto é a área sobre 2, né? Então, você tem que pegar, multiplicar isso por 2, e aí sim, né? Vai ficar 2ln de 2 menos 1 meio. Esse 2 aqui, você pode passar ele para frente aqui como expoente, 2 ao quadrado, 4, por isso ficou ln de 4 menos meio. Certinho, pessoal? Bom, mais uma então. Calcule a área da região delimitada pelo gráfico de f de x igual a cosseno de x e pela reta y igual a 1 e também pela tangente ao gráfico de f de x em x igual a π sobre 2. Então, a gente está misturando aí as ideias, né? Agora a gente está voltando para aquela ideia de tangente ao gráfico, né? Lembra que para fazer isso a gente precisa da derivada, né? Então, essa reta tangente, ela tem a princípio esse aspecto. Como ela passa no ponto x igual a π sobre 2 e ela é tangente à função cosseno, ela tem a mesma ordenada, né? Então, o f de x, o y, né, vai ser cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 a gente sabe que é zero, né? A gente só precisa descobrir, então, agora quem é o coeficiente angular. O coeficiente angular vai ser a derivada aqui dessa expressão, derivada de cosseno é menos seno, quando x for igual a π sobre 2. Então, é menos seno de π sobre 2. E aí, pessoal, seno de π sobre 2 é 1, né? Então, aqui vai ficar menos 1, né? E y igual a menos x mais π sobre 2. Conseguimos descobrir quem é essa reta tangente. Então, vamos lá, né? Vamos ver aqui o desenho. A reta tangente, então, é essa reta verdinha, tangente aqui nesse ponto C. A gente tem ainda a reta horizontal y igual a 1. A gente tem aqui a função y igual a cosseno de x. E a região delimitada aqui por essas três, essa região amarelinha, é daí que a gente quer calcular, né? A área. E agora, né? E agora complicou, né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, pessoal, a gente pode recorrer aí às ideias que a gente carrega lá desde o ensino médio, né? Desde o ensino fundamental sobre áreas. Você pode começar calculando a área do trapézio ABCD, né? A área desse trapézio ABCD, e depois é só calcular, só subtrair essa área aqui, olha só, sob a curva do cosseno. E a diferença entre essas áreas vai ser essa área amarelinha, é uma boa maneira de fazer, tá bom? Então, a área amarelinha, deixa eu voltar aqui, ó, a área amarelinha, a área achurada, é a área do trapézio menos a área sobre a curva de cosseno. Né? Então, a área do trapézio menos a área da curva sobre cosseno. E aí, trapézio, né? Normal, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Você faz as substituições e a integral aqui de cosseno. A integral de cosseno é seno, né? Você calcula de 0 a π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, né? Menos seno de 0 é 0. Então, aqui vai subtrair 1, né? Vai ficar a área do trapézio, π menos 1 sobre 2, menos a área sobre o cosseno, é 1. A diferença deu π sobre 3 menos 2. Certinho, pessoal? Bom, é isso então. Essa foi nossa primeira aula de integral definida. Próxima aula a gente continua tratando ainda desse assunto. Eu te aguardo. Tchau, tchau.